entendeu. Mas você ligou, ela não entendeu. Não, ela tá falando que ela tá procurando o celular no meu celular. O celular da menina no meu celular. Ou depois você vai mandar as fotos para a Celeste e não precisa tirar separado. Você manda depois? Para mim, eu mando para a Celeste. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de iniciarmos o Talk Show, como bolsista de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, foi-me dada a missão inicial, baseada em uma questão de pesquisa, pela orientadora professora doutora Cristiane Gifone Braga, de buscar evidências quando, por que e quem instituiu a Semana Brasileira de Enfermagem. Vocês sabem sobre essa temática? Feito tal fato, em bases de dados Lilacs, me fez evidenciar que, em 12 de maio de 1960, pelo Decreto 48202, o Presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, oficializou a Semana da Enfermagem com o objetivo de promover o congressamento entre os profissionais da enfermagem através de encontros científicos, culturais e sociais. Destaco que o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro se comemora em 12 de maio. E essa data foi escolhida em homenagem a Florence Nightingale, que nasceu em 12 de maio de 1820 e é considerada a mãe da enfermagem moderna. Já no dia 20 de maio é a vez da comemoração dos auxiliares e técnicos de enfermagem no Brasil. No Brasil, essa data homenageia Ana Nery, pioneira da enfermagem no país. Ela foi a primeira enfermeira brasileira que se alistou voluntariamente em combates militares. Dessa forma, por entendermos o quanto a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, ao longo desses anos, assumiu essa semana em respeito à mesma, neste ano, estamos na 84ª Semana Brasileira de Enfermagem. Seguindo a sua missão, eu, bolsista, Pibic FAPEMIG, juntamente com a minha colega também, bolsista, Luana dos Santos Dota Pereira, orientadas pela professora doutora Cristiane Gifone Braga, iniciaremos um talk show com essa temática e seus eixos norteadores. Destaco que neste ano, a ABEM propôs um tema central, em âmbito nacional, ou seja, essa temática não é a faculdade que escolhe, é a Associação Brasileira de Enfermagem, no qual neste ano tem a valorização do trabalho em enfermagem com desenvolvimento sustentável e bem viver. Essa temática aborda sobre o fortalecimento, visibilidade e valorização das categorias profissionais de enfermagem. Do mesmo modo, reafirma a defesa da vida, da democracia, da saúde como um direito e do Sistema Único de Saúde SUS, como uma conquista do povo brasileiro em sua luta por justiça social e equidade. Para ajudar esse processo de desdobramento dos temas, em torno do tema central da ABEM, dividiu-se em 3 eixos centrais. Para abordar essa temática de forma mais dinâmica, faremos um talk show. Convido então para tomar os assentos no palco e para compor esse talk show, as enfermeiras, primeiramente a diretora Débora Vitória Alexandrina Lisboa Vilela, enfermeira Vera Lúcia de Paula, enfermeira e professora doutora Cristiane Gifone Braga, enfermeira Cristiane Salomão Bezerra Caão. Para iniciarmos o talk show, peço que verifiquem abaixo do assento, ou seja, da cadeira de vocês, se existe a presença de um envelope. Olha que legal. Ai, meu filho. Quem estiver com o envelope no seu assento, por gentileza, não abra ainda. Aguarde. Não abram nesse momento até eu terminar
minhas Levanta o envelope aí, orientações. Sabrina. Aí levanta aí, gente, rapidinho. Aí, ó. Isso, legal. Depois das minhas orientações, vocês irão ler e seguir os meus comandos. Destaco que o envelope rosa será utilizado na introdução, o envelope vermelho no eixo 1, o envelope amarelo no eixo 2, o envelope verde no eixo 3. O talk show é uma forma dinâmica da apresentação, ou seja, contará com a presença de vocês e dos nossos convidados. Nesse contexto estimulador, solicito agora que o aluno que estiver com o envelope rosa abra, leia a pergunta e responda a pergunta segundo a sua perspectiva. Uma só? Verdade? Rosa ou uma só? Então, ali. Como você enxerga o papel da iniciação científica no currículo da enfermagem e para a profissão? Certo, agora você pode responder para mim segundo o seu ponto de vista. Bom, o que eu penso sobre isso é, dentro da nossa realidade, que é de graduação, é muito importante pelo fato de aprofundar mais nos temas específicos, né? E também para desenvolver um pensamento crítico em cada um de nós. Agora, para fora, no caso, quando a gente já for formado, vai ser muito importante para a prática da enfermagem, onde a gente vai pegar a nossa teoria e poder aplicar cada um dos conteúdos. Com certeza. Pessoal, agora eu vou chamar a minha colega e bolsista também de iniciação científica. A gente só vai fazer uma breve discussão sobre a temática. Quanto à iniciação científica, vocês sabem o que seria iniciação científica? Vocês sabem o que é iniciação científica? Alguém sabe o que é? Vamos lá, vou apontar. Ana Lívia, você sabe o que é? Iniciar nessa carreira de cientificação, pesquisa, investigação, trazer a gente para esse ramo científico mesmo, para que a gente não fique só em hospitais cuidando da ciência. Certo. Pessoal, a iniciação científica, ela é você ter o primeiro contato com a pesquisa dentro da graduação. A iniciação científica, ela basicamente proporciona que o aluno ele tenha um contato com matérias que ele não consegue ter dentro de sala de aula. É um conhecimento fora de sala de aula. E aí vocês podem pensar, mas isso na enfermagem? A enfermagem, pessoal, é uma ciência, a ciência do cuidado. Para ela ser uma ciência, ela precisa ter um corpo de conhecimento próprio. Na antiguidade, quando a enfermagem ela foi instituída como profissão, não tinha um corpo de conhecimento próprio. A enfermagem ela era baseada em conhecimentos da medicina e de outras profissões. E aí, quando Florence ela instituiu a profissão, começou a estudar, ela começou a criar um corpo de conhecimento próprio da profissão através das pesquisas. E aí, como que isso influencia na nossa profissão, a iniciação científica? A iniciação científica ela seria o primeiro contato do aluno na pesquisa durante a graduação. E como que isso gera um impacto para a profissão da enfermagem? Porque quando o aluno ele produz alguma pesquisa na graduação, ele gera automaticamente um conhecimento para a enfermagem. E além disso, é muito benéfica também para o aluno, porque melhora o currículo, ou seja, já direciona para um concurso, direciona para uma residência, para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado. E, além do que, gera uma rede de networking. Vocês sabem o que é networking? Não? Networking, pessoal, é o contato com outros profissionais da área. A pesquisa ela também gera isso. Porque desde o momento, por exemplo, que tem profissionais da enfermagem aqui hoje, eu consigo ter um contato com eles, eu consigo conversar sobre a profissão com eles. Então, sendo assim, como a Letícia já abordou,
A enfermagem, ela é uma arte, mas também ela é uma ciência. Por quê? Porque ela existe todo um embasamento teórico que vai respaldar a nossa prática, ou seja, a forma como o enfermeiro ele vai agir frente ao gerenciamento, seja de uma equipe, seja da unidade em si, ou então a respeito da assistência. Então vai respaldar, vai fornecer uma base. Mas não quer dizer que o enfermeiro ele vai ficar limitado a essa base científica, porque a ciência ela não é uma verdade absoluta. Ela vai levar a gente a instigar. Então, frente às situações que a gente vê no nosso dia a dia, a gente vai começar a questionar com os conhecimentos científicos que a gente já adquiriu, seja na graduação, seja fazendo a iniciação científica, e dessa forma a gente vai conseguir implementar intervenções condizentes com a necessidade, certo? E além desse fato, pessoal, o aluno que faz uma iniciação científica, quando ele vai, por exemplo, para campo, para ensino clínico, ele consegue ter um maior raciocínio, ele consegue relacionar muito a teoria com a prática. Um exemplo, a Lu também vai dar o exemplo da pesquisa dela. A minha pesquisa ela, verificou sobre os enfermeiros, sobre o processo de enfermagem, o uso das terminologias. Quando a gente estava no ensino clínico, eu consegui ter um maior contato com isso, eu consegui verificar se eles estavam usando ou não o processo de enfermagem, quais as etapas, eu já consegui ter um maior contato com isso, porque eu pesquisei sobre isso. Já a minha pesquisa ela foi sobre o letramento em saúde, que é a capacidade do indivíduo de compreender as informações que são transmitidas pelo serviço de saúde a ele, e também a capacidade dele de compreender a doença que ele tem, seja uma doença crônica, e como ele cuidar dessa doença. E aí, no ensino clínico, o que a gente pode observar? Que mesmo a gente usando uma linguagem, seja científica ou uma linguagem mais simples, o paciente ainda apresenta dificuldade para compreender alguma informação, algum questionamento que a gente faz. Então, a gente pode comparar muito a pesquisa com a prática e, dessa forma, procurar a melhor maneira de agir frente a essas situações. E aí, a mensagem que a gente queria passar para vocês, sobretudo, tem até aquela frase, né? O sol nasceu para todos. Que não é só porque existe Letícia e Luana na FAPEMIG que só a gente pode fazer pesquisa na faculdade. Eu acho que a faculdade que a gente estuda aqui é uma faculdade que acolhe muito a aluna, é uma faculdade muito mãe. Porque, assim, tem várias oportunidades, tem aí o evento, o seminário de iniciação científica. Então, assim, comecem a formar duplas, a formar equipes para vocês fazerem uma pesquisa sobre um tema, tem aí os professores, peçam ajuda para eles, pensem também no futuro de vocês. Porque, assim, é um esforço que vocês vão fazer agora, mas é um ponto a mais que vai fazer no currículo depois. Ontem, para quem veio ontem, a enfermeira ela falou que o mercado hoje em dia está saturado. Então, cada um tem que buscar seu diferencial. E a iniciação científica hoje em dia ela é um diferencial no currículo. Então, assim, hoje é mais uma inspiração para vocês, assim, pensarem futuramente em fazer uma iniciação científica. Eu creio que os professores que estão aqui irão acolher vocês. E é isso. Chamo agora para abordar sobre o eixo 1, ação política da enfermagem para o desenvolvimento sustentável e o enfrentamento das iniquidades sociais, a enfermeira Andressa Daiane da Silva Arantes. E aí, pessoal, existem 3 envelopes vermelhos. 3 envelopes vermelhos. Quem está com o envelope vermelho, ergue para mim. Certo. Eu vou pedir para cada um abrir um de uma vez. E vocês vão fazer perguntas para a nossa palestrante, por favor. Posso começar? Qual é a importância para você da ação política da enfermagem, desde as lutas de classe até o desempenho profissional no cotidiano?
A enfermagem é essencial. Primeiramente, boa noite. Além de enfermeira, também sou professora de Ciências e Biologia. Estou reconhecendo aqui alguns alunos já. A enfermagem ela é essencial. A Anelisa sabe até o quanto as aulas de Ciências e Biologia são diferenciadas devido a toda a bagagem que eu trago da enfermagem. Porque não tem como a gente falar, né, da nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com o outro, sem pensar nas questões que envolvem a saúde, né? E sem pensar no contexto político também que nós vivenciamos, porque existe a saúde individual, existe a saúde coletiva, existe a saúde pública. Então, é um contexto muito amplo e a enfermagem é essencial porque, né, envolve ali a base de tudo. Então, acho que é isso. Eu vou tentar ser breve, senão a gente vai ficar no talk show até 11 horas da noite, mas é isso. Sem saúde, né, é impossível você pensar sobre outras perspectivas, né? E desde que eu estive aqui, a gente sabe que a saúde ela é holística, ela envolve vários aspectos e tudo isso precisa estar em harmonia para que o resto todo funcione. Sob sua perspectiva, qual a importância do cuidado do enfermeiro com a sustentabilidade? A qualidade de vida, ela tem total relação com a sustentabilidade, né? Nós estamos inseridos em um meio que apresenta vulnerabilidades, a gente vê as vulnerabilidades sociais gritando e a maior parte delas está relacionada à saúde. A maior parte delas está relacionada à falta de investimentos em saúde, à falta de valorização até da própria saúde por parte de nós, né? Às vezes a gente entra ali no sistema, né, de trabalho, de obrigações, de rotina, de perspectivas pessoais e a gente não para ver, né, para olhar para a nossa própria saúde. É um exemplo, né? Então, está totalmente atrelado. A gente tem como foco, até inclusive, né, a gente deveria ter como foco cada vez mais a valorização e né, fortificar mesmo o Sistema Único de Saúde, porque se os princípios dele, de fato, né, do SUS, de fato forem colocados em prática, se fossem colocados em prática, a gente não veria tantas situações de vulnerabilidade. De fato, ele seria para todos, de fato, né, a universalização ela seria colocada em prática, o acesso em todas as suas formas. Então, a qualidade de vida ela está totalmente atrelada à sustentabilidade. A enfermagem exerce um papel fundamental nisso e a gente precisa valorizar a saúde em todas as suas perspectivas. Como você relaciona a inequidade de gênero e a luta de classe? Justamente, né, se a gente pensa nos princípios do SUS, né, o SUS, a gente sempre quando conversa sobre isso na sala de aula, os alunos falam, mas as filas estão enormes, um monte de problema aparecendo, eles sempre relacionam com a questão política também, porque eu também, além de enfermeira e professora, eu sou vereadora, então sempre trazem a questão política envolvida. E aí eu falo, gente, o SUS é lindo, é maravilhoso. Na teoria ali, como ele foi construído, o histórico, se de fato, né, ele fosse colocado em prática, como eu já disse. E aí a gente vê que há algumas modificações que precisam acontecer, né? A gente vê doenças, manifestações que se dão, que são específicas de alguns grupos. A gente tem doenças, por exemplo, que afetam especificamente a população negra, né? Não é o mesmo cuidado que você tem com uma pessoa, a mesma forma de atendimento que você oferta para uma pessoa que você vai ofertar para todos. A saúde ela precisa ter essa mesma visão que a gente tenta levar para a educação, que cada ser é um ser único, né?
e com as suas individualidades, e todas elas precisam ser atendidas. E o SUS precisa se adaptar a essa nova realidade também, e nós, né, enquanto agentes públicos, a gente precisa valorizar também, e isso através de projetos, através de políticas que sejam efetivas. Então, está tudo atrelado e mudanças precisam ainda acontecer, né? E essas mudanças, elas partem da própria realidade. Só isso, gente, eu não acredito. Eu nunca participei, né, de nenhum evento que tivesse esse formato talk show, né? E um amigo me contou mais ou menos como seria, mas eu achei que se fosse assim, aquela sabatina que a gente faz com os alunos. Mas agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição de vocês em todos os aspectos. Muito obrigada. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta a mais? Quais foram as pesquisas que você fez? As pesquisas de iniciação. Quais foram? Eu fiz 4 pesquisas de iniciação científica em 5 anos de faculdade. No segundo ano eu já havia defendido o meu, na época era TCC, ainda não sei se mudou o nome, porque depois virou TFG e voltou para TCC. Na universidade é assim. Então foram 4 em diferentes áreas, e todas as pesquisas que eu fiz contribuem até hoje na minha vida. Eu fiz uma pesquisa, a primeira delas foi na área de bioética, que foi o meu TCC, inclusive. A gente investigou a percepção de profissionais da enfermagem e médicos em relação à recusa por transfusão sanguínea por pacientes devido à sua convicção religiosa. Um tema bastante polêmico e que a gente usa bastante quando a gente trata de biotecnologia na escola. Eu trago temas polêmicos, dentre eles eu conto sobre a pesquisa que nós fizemos e o quanto são aí temas controversos que a enfermagem tem que lidar. Fiz pesquisa também na área da moda, gente. Estudei os uniformes das alunas da enfermagem, sim, estudei moda, as cores, né, o porquê do branco, do azul marinho, também foi uma outra área interessante. Fiz uma pesquisa na área da pediatria também, em relação à administração de medicamentos em pacientes pediátricos, e uma outra que eu fiz foi relacionada à saúde mental dos acadêmicos de enfermagem, ansiedade, depressão. Eu já estava mais pro final do curso, sabe? Então, é aquela hora. E, assim, os resultados dá pra gente achar dados ali e publicar até hoje, viu? Tem ali coisas bem interessantes e, assim, foi muito importante até do ponto de vista financeiro mesmo, viu, gente? Porque a gente sabe da dificuldade de estar numa faculdade, ainda mais como a Venceslau, que é muito importante, traz uma boa bagagem para nós, mas para que a gente possa, de fato, se dedicar aos estudos, né? Às vezes é difícil conciliar com o trabalho. Agora eu concilio estudos com trabalho e é muito pesado. Então, a gente recebeu uma bolsa, e isso também foi muito, muito importante, ajudou bastante. Além até hoje tem alguns colegas que nos procuram para tirar dúvidas ali de metodologia científica, que a gente fica craque em fazer referências, normas da BNT. Então, assim, a experiência na iniciação científica, ouvir um pouquinho das meninas, assim, passou um filme na cabeça. Por isso que eu disparei a falar aqui das pesquisas. Mas todas elas, caso vocês desejam que eu disponibilize, estou à disposição. Obrigada. Algo a mais, pessoal? Eu tenho primeiramente, boa noite, né? É um prazer revê-la. Prazer meu. Eu quero que você compartilhe conosco o quanto a graduação te proporcionou ou não, né? Esse momento que você esteve na faculdade em relação a questões assim de cidadania ativa, por exemplo, assim, vocês se reconheceram, o próprio fato de ter escolhido a graduação em enfermagem
e se reconhecer assim como um cidadão de direitos, né, e observar as questões sociais mesmo. Eu quero saber o quanto a graduação em enfermagem te direcionou, né, para os caminhos que você seguiu, né? Se tem aí um pouco da faculdade em relação aos seus ideais, seu modo de enxergar as questões sociais, enfim, eu quero saber sobre isso. Que pergunta maravilhosa. Só podia vir de uma pessoa maravilhosa como a Renatinha, que foi minha professora, gente, por incrível que pareça. E tantas outras aqui que eu tô vendo as carinhas e estou revendo. Quando eu escolhi a enfermagem, desde então eu já queria ser agente de mudança, queria transformar, ter um contato direto com pessoas, né, me relacionar com pessoas e mudar a vida delas. Era isso que eu queria quando eu entrei na enfermagem. E a enfermagem me fez ver que isso era possível e fez, inclusive, me conduzir aos caminhos que hoje eu sigo. E é um diferencial porque quando eu olho, igual vocês me questionaram, né? Quando eu olho uma questão, um problema que a princípio acreditam que é só político, envolve só uma ação política, é muito mais do que aquilo, né? Do mesmo jeito que a enfermagem, quando vê quando pensa, por exemplo, na ação de determinado medicamento, não é só o que aquele medicamento vai fazer naquela pessoa. Qual que é o contexto dela? Ela tem outra questão ali que pode gerar algum tipo de interesse. A gente pensa além. Então, a enfermagem, ela me fez isso, sabe? Por exemplo, uma pessoa que vai lá na Câmara levar uma reivindicação. Não é só aquela reivindicação que ela está levando, onde ela mora, quais as condições que ela vive. Então, através da enfermagem, a gente consegue, de fato, levar o holístico, que a gente chamava de holístico, agora na educação são os diversos contextos, né? Na política, são as vivências, né? Que vai para além da profissão que a pessoa atua, do que ela transparece ali, né? Que ela se mostra naquele momento, que ela mostra, às vezes, numa rede social, né? Às vezes a gente vê pessoas trazendo projetos mirabolantes quando nem o básico a gente tem atendido. O básico que eu falo, gente, é água de qualidade, sabe? Eu brigo muito, assim, lá na Câmara em relação a isso. A gente vê, às vezes, o pessoal querendo trazer projeto para tornar a cidade inteligente, cheia de tecnologias e tal. Mas a gente ainda tem bairros em Itajubá que sequer tem saneamento básico. A gente sequer consegue se locomover através de um transporte público de qualidade. Então, assim, às vezes falta o básico e a enfermagem me permite olhar isso e às vezes dar uma atinada, sabe? Nas pessoas, para elas acordarem e verem um pouquinho que nem as necessidades básicas estão sendo atendidas enquanto estão pensando em algo mirabolante. A população não quer nada mirabolante. A gente briga a gente briga pelo básico mesmo, direito de ir e vir, comida na mesa, né? Saúde mental. É isso. Mais alguém, pessoal? Certo. Pessoal, desculpa, eu não perguntei aquela hora que o Luana finalizamos se vocês tinham algum questionamento para a gente. Se quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? A gente está à disposição. Alguma coisa? Como é que funciona a FAPEMIG? Tipo, vocês entraram no primeiro ano, então até agora? Isso. Aí, tipo, tem processo seletivo? A gente entrou no segundo ano da faculdade. Isso. A FAPEMIG, ela funciona através de um processo seletivo. Tem uma avaliação do nosso currículo, quantos cursos a gente fez, quais tipos de cursos que a gente fez, inglês, se já tinha uma iniciação científica júnior anterior, se já fez monitoria, tudo isso é avaliado. E aí é feito pelo comitê aqui da faculdade do NEP, é escolhido o aluno para a iniciação científica da FAPEMIG. E aí eu e a Luana, a gente está
o ano passado e esse ano, e a gente pode ficar aí, né, Lu? Até o ano que vem, depois de um ano, até a gente sair. Mas a professora está aí na luta por mais bolsas, né, professora? Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigada. Para o eixo 2, sustentabilidade das políticas públicas para a redução de desigualdade e bem viver, chamo as convidadas enfermeira diretora Débora da FWB, Vitória Alexandrina Lisboa Vilela, enfermeira Amanda Suzy da Silva e enfermeira Vera Lúcia de Paulo. Existem 3 envelopes amarelos que estão identificados com vocês, então peço para que vocês abram e leiam para a gente. Um por vez. A minha pergunta vai para a Vera Lúcia. Vera, como a enfermagem pode incorporar em seu processo de trabalho o sentido de coletividade na luta por políticas públicas que afetam diretamente na garantia de direitos do usuário do sistema de saúde? Boa noite a todos. Como que vai afetar? Se a gente não estudar, não tiver a ciência, a gente não vai ter uma qualidade de serviço para a gente oferecer aos usuários. Lembrando que nós também somos usuários do sistema SUS. Então, se eu quero uma coisa boa para mim, eu quero uma coisa com qualidade para o outro. Então, eu tenho que ter essa visão e esse contexto. E como que a gente pode dar essa qualidade? É o acolhimento, é a porta da entrada da atenção primária de saúde. Se você fizer um bom acolhimento, você não vai trazer só ele, você vai trazer a família inteira, porque você vai ser referência para ela. Então, você tem que saber as qualidades dos serviços, programas, porque quando a mãe vai levar a criança na unidade, ela está ali, às vezes ela vai só para fazer a vacina, só que você tem outros serviços para oferecer para ela, e não perder essa oportunidade. Oferece para ela uma vacina, o Papa Nicolau, que é um tampão, ela não faz, principalmente se ela tiver uma criança pequena, tem mãe que leva quase 1 ano, 2 anos, sem fazer preventivo. Se ela está numa idade de mamografia, ela não faz. A gente tem que aproveitar esse momento que o indivíduo chega até a nossa unidade. E isso eu fico muito feliz, que eu sempre